dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-se-á, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagará os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará nos teus caminhos. Se estes descem, então dirás: para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza das tuas mãos. Eu gosto dessa palavra, uma palavra que eu sempre tenho no meu coração, porque diz assim: se você fizer do teu ouro, daquilo que é o teu apego, né? Se você fizer de Deus aquilo que é o teu apego, ao invés de fazer de qualquer outra coisa, né? Porque, na verdade, queridos, às vezes nós falamos assim, a riqueza, como que nós contabilizássemos a riqueza de alguém, né? Mas a riqueza de alguém não está no volume da riqueza, está no que aquela coisa representa para aquela pessoa. Entende? Eu quero dizer o seguinte: há pessoas que têm muito pouco e amam aquele muito pouco mais do que a Deus também. Entende? Então não é ter muita coisa e nem ter pouca coisa. Eu digo que fé e dinheiro não tem como medir, né? Não tem termômetro, não dá para medir fé, não é? E dinheiro também, de repente, não dá para medir. Então eu penso assim, que como o Senhor conhece o coração de cada ser humano, de cada homem, a Bíblia diz que Ele conhece, eles são os rins, não podemos nos esconder do Senhor, no Salmo de número 139, para onde fugir do teu Espírito, Senhor, né? Então é importante que a gente esteja sempre, nós estejamos sempre nos vigiando, porque todos os seres humanos correm o risco de permitir que a soberba entre na sua vida, de que o orgulho entre na sua vida, de que o domínio entre na sua vida, de que ela tenha poder para algo, né? De repente o pai, ele acha que ele pode ter poder sobre a casa, a mãe tem poder sobre a casa, o filho tem poder sobre o quarto dele, enfim. Eu estou falando isso só para a gente poder ter uma ideia, né? Essa sede de poder do ser humano, né? Ela é complicada. E às vezes em coisas tão pequenas, não é em volumes, em coisas grandiosas, e atrapalham, não é? E de repente fazem separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque para Deus o pouco e o muito não tem diferença para Ele, né? Não tem diferença, não é verdade? Não faz diferença. A palavra diz que a luz e o escuro para o Senhor é a mesma coisa, para Ele não tem diferença. Então é importante, queridos, que haja sinceridade no nosso coração. O coração tem que ser sincero. O importante na vida do ser humano é a sinceridade. Porque o salmista, no Salmo número 103, ele fala assim, que é Ele quem nos perdoa. Quem nos perdoa? Esses dias, alguém falando assim, uma pessoa falando assim, um pouco, como é que eu falo? Desanimado de servir ao Senhor, e comentando comigo, eu disse: olha, você está errado, não pode pensar. Primeiro eu falei com ele bastante coisa, conquistei o amor, depois eu falei: você não pode pensar assim, porque é o seguinte, o Senhor, Ele permite as coisas acontecerem em nossas vidas para o nosso bem. A Bíblia diz que bom quando nós somos corrigidos pelo Senhor e não pelo mundo. É melhor ser corrigido pelo Senhor do que ser corrigido pelo mundo, porque o Senhor tem misericórdia e o mundo não tem, né? Então é importante sempre que nós estejamos analisando a nossa vida, né? Fazendo sempre um balanço. Assim como nós temos que fazer um balanço na nossa vida financeira, na nossa vida, vamos dizer assim, de relacionamentos ou espiritual,
Temos que fazer um balanço, como é que estamos de crescimento na palavra do Senhor, qual é o projeto que Deus colocou na nossa vida, qual é o projeto que Deus tem na nossa vida, se nós estamos dando oportunidade para Deus trabalhar em nós, naquilo que Ele nos fez um chamado, né? Não é verdade? Porque de repente nós não damos oportunidade. Deus quer fazer algo na nossa vida, tem um chamado específico para nós, como já citei aqui, lá no Salmo de número 139, antes de você ser formado no meio da sua mãe, te conhecia. Você era ainda informe, nem os seus ossos vestidos, eu te conhecia, né? E quando ele fala da predestinação, né? Você foi predestinado para me servir desde do princípio do mundo. Deus tem algo para a nossa vida. Mas eu costumo dizer, queridos, que tudo isso que está acontecendo no final dos tempos, ele vai levando o ser humano a perder, a cada vez mais sair do foco da bênção de Deus na sua vida e para o foco daquilo que o mundo está trabalhando na vida do ser humano, com o objetivo de destruir o ser humano, destruir a família, destruir a amizade, destruir os bons momentos, os sentimentos das pessoas, né? E mexer com toda essa questão. Por quê? Para desestruturar o homem. Quando a Bíblia fala assim que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir, ele está falando exatamente isso, né? O ser humano tem que ter segurança. O que Jesus falou aqui? O Bruno trouxe aqui. Os discípulos estão sem segurança. Senhor, a paz seja com vocês. O que nós precisamos, né? De paz para poder produzir, paz para poder entender, paz para poder receber o conselho de alguém. Já viu que quem não tem paz não recebe conselho de ninguém? Porque não tem paz para receber conselho. Não é verdade? Então são questões importantes. Não é o volume, né? O volume que nós que alguém tem de alguma coisa, nem de conhecimento, nem de bens materiais. Não é o volume. Deus não está interessado em volume. Porque a Bíblia diz que tudo é dele. Tudo é dele, tudo pertence para ele. Nada que tem aqui é definitivamente do homem. Tudo é Deus. É verdade? Até a nossa matéria, né? Até a nossa matéria, né? Somos pó e ao pó nós vamos voltar. Então a gente não tem nada. Então quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós que conhecemos a palavra, e quando nós vemos a loucura desse mundo em relação à palavra de Deus, nós ficamos assustados, queridos. Por quê? Porque nós vemos tanta injustiça, tanto mal, né, no coração dos homens, tanta sede de poder, gana de poder, né, domínio, e tudo isso que nós vemos, que de repente nós ficamos atônitos assim, como essas pessoas não conseguem ver, né? Como não conseguem ver? Falamos aqui outro dia, né? A questão do jovem rico, né? Ó Senhor, eu conheço seus mandamentos, eu tal e tal e tal, falta uma coisa, você tem que ver tudo que você tem e dar para os pobres e me seguir, né? Tristeza no coração dele, né? Vai ver que o jovem rico naquele dia não tinha nem os bens que alguns de nós têm aqui. Certamente não, pelo fato de viver naquela época, né? Não é verdade? Mas e nós? É fácil de falar do filho pródigo, é fácil a gente falar do jovem rico, é fácil a gente falar de José, José do Elado, José do Egito, é fácil a gente contar a história dos outros, né? Mas e nós? Como é que estamos? Por isso, queridos, é importante a gente pensar. O apego, né, pode ser de coisas muito pequenas. Muito pequenas. E a pessoa está pegada naquilo. E ela não solta daquilo que é pequeno. Né? Claro que quanto maior, a tendência é maior também. Mas eu gostaria de completar essa palavra, depois o pastor vai trazer uma palavra também para nós aqui, com Mateus capítulo 5. Gostaria de completar aqui com Mateus capítulo 5. Uma palavra muito conhecida, né? Chama-se o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. Toda a palavra do Senhor tem que ser muito conhecida mesmo, né? Quando eu falo uma palavra muito conhecida, às vezes um cristão pega uma palavra, a Bíblia, um pastor, diz, mas não vou pregar essa palavra porque ela é muito conhecida, né? Eu acho que não, deve pregar. Quando o Senhor dá a palavra, prega a palavra, porque no coração de alguém o Senhor vai falar. Não é verdade? E nós não estamos aqui para fazer aquilo que é a nossa vontade, mas a vontade
nos chamou para essa obra. Aqui no Sermão da Montanha diz o seguinte, Sermão do Monte diz o seguinte, eu gosto de ver isso aqui, vendo Jesus as multidões, né? Eu primeiro queria chamar a sua atenção, né, por parte, porque quando Jesus viu aquelas multidões, ele não pensou igual eu penso, igual você pensa, ele já sabia no coração de cada um e as necessidades e a dificuldade de cada um que estava ali. Jesus conhecia, né, o sistema político daquela época, todo o sistema político, as dificuldades, todas as necessidades. Jesus, ele veio conhecer essas necessidades todas, ele conheceu, a Bíblia diz que ele, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele se fez homem, humilhou-se a si mesmo, né, tomou a forma de homem, conheceu, né, com o objetivo de ter uma resposta à altura e misericordiosa para cada ser humano. Isso é uma coisa tremenda. E a Bíblia aqui diz o seguinte, que Jesus subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, Jesus aqui não ensinou para as multidões, queridos. Quando Jesus olhou a multidão, as multidões ali, Jesus viu as multidões e ele já pensou no coração, o que estava acontecendo no coração de cada bloco daquele. A Bíblia coloca aqui no plural, as multidões. Estava lá um bloco, outro bloco, outro bloco. Jesus olhou, talvez seria um bloco, fosse um bloco de uma aquisição, poder aquisitivo melhor, talvez um bloco de gente mais culta, talvez um bloco de gente mais pobre, talvez, quem sabe. Mas Jesus olhou e ele viu aqueles blocos, o que estava acontecendo. Então Jesus, ele aproveita aquele momento para falar para os seus discípulos. Esse sermão aqui, ele não foi dado para aquele povo todo, ele foi dado para os seus discípulos. Assim, olha, vocês são meus discípulos, vocês têm que agir assim para funcionar. E aí ele começa então, né, ensinar. Ele diz, bem-aventurados os humildes, né, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados, parece fácil, né? Mas ser humilde de espírito não é fácil. Convenhamos, não é fácil. Em alguns momentos, até quando a gente está, outra tradução fala pobre de espírito, às vezes a gente está lá no meio já de uma igreja, ou bem familiarizado com todo o povo, a gente até né, naquele momento ali, está junto ali, até você se faz pobre de espírito ali, humilde de espírito. Mas no dia a dia, não é fácil, né? Aí ele fala assim, que vocês são o sal da terra. Ele diz que você não é o sal da igreja, você não é o sal da igreja, a luz da igreja, porque a luz da igreja é Jesus, e o sal da igreja é Jesus, porque ele tem que dar gosto da igreja, e a luz para a igreja. Mas ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora, se nós não usamos os ensinamentos de Jesus para termos isso, sermos humildes de espírito, né? Sempre nos colocar no lugar do outro. Como é que o outro, olha, vamos nos colocar no lugar do outro. Ó, fulano está vivendo uma situação A, B, C ou D. Mas por quê? Né? Quando Jesus estava lá diante daquele quadro, aquela mulher pecadora e aqueles homens a acusando, né? Jesus, a Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher, ele olhou no fundo, olhou nos olhos dela, foi lá no coração dela, ele sabia o que estava acontecendo ali, não é? Não era a visão de nenhum homem daquele, mas era a visão de Cristo. Jesus estava pensando assim, o que levou aquela pessoa àquela atitude? A mulher samaritana, o que levou ela àquela atitude? Queridos, o Senhor, por isso que Ele tem misericórdia conosco, porque sempre Ele vai ver, Ele vai procurar saber o que levou tal pessoa a tal atitude. Quando nós olhamos para a prostituta, quando nós olhamos para aquela pessoa que nós chamamos de bandido, de ladrão, quando nós olhamos para aquela pessoa que está desfavorecida do mundo, entende? O Senhor não olha essas pessoas quando nós olhamos. Até nós que somos crentes, Ele não olha igual.
Entende, queridos? Porque se nós vivemos num país, por exemplo, que está acontecendo o que está acontecendo no nosso país hoje, não é? Todo esse desfalque que está acontecendo no nosso país, não é? Gerações futuras vão sofrer essa questão. Quando nós olhamos para a Cracolândia, lá em São Paulo, que é um mal terrível, aí nós vamos direto, julgamos o que? Direto, aquelas pessoas que estão lá. Mas se nós olharmos para trás, no Estado, do compromisso do Estado, como esse Estado negligenciou educação naquela época, há 30 anos atrás, né? Eu já sou bem mais velho, como negligenciou, como grandes, quando políticos roubaram da nação. Eu estou falando porque isso é igreja, a gente não tem que comentar para falar, para nós não pensarmos, para nós não condenarmos o mundo, sem conhecermos o que está acontecendo. Quando os governos importaram tantas coisas lá daqueles países, lá do Xing Ling, né? Para cá, e não deram emprego para os nossos jovens, nós olhamos de uma forma, o Senhor olha de outra. Se nós, por exemplo, não tivemos a condição ou o amor de pai na família, e não demos o apoio para nossos filhos, para nossa família, como precisaríamos dar, e algum se perdeu, como é que Jesus vê isso? Agora eu estou aqui santinho, e a consequência? Ah, mas sabe, pastor, Jesus perdoa todo pecado. Claro que perdoa, mas a consequência, não. Nunca se esqueça que as consequências têm o seu peso e o seu preço. Por isso que Jesus, então, ele vem ensinando. Todos esses ensinamentos que Jesus fala aqui no Sermão do Monte, eles são ensinamentos que para os seus discípulos que teriam que viver e passar a ensiná-los. Porque não adianta alguém ser muito conhecedor da Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não ser humilde de espírito. Não adianta alguém ter, por exemplo, um grande rebanho e não ser pacificador. Não vai funcionar. Vai funcionar, vamos dizer assim, num grupo, aparentemente, mas não vai funcionar corretamente no meio do Espírito. Então ele diz assim, versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós lembramos aí de uma palavra que existe lá em Malaquias, diz assim: sacerdote, chore entre o alpendre e o altar e diga: poupa o teu povo, Senhor. Nós olhamos aqui e dizemos assim, muitas vezes eu vejo em algumas igrejas pensando assim, olha, sabe o pastor, sabe, a pessoa está pregando assim, olha, lá na penitenciária, tem muitos cristãos batizados lá. Você vai lá no prostíbulo, tem muitas prostitutas que estão lá e são batizadas. E aí, às vezes, nós que somos cristãos, não é? Nós, ao invés de pedir, chorar entre o alpendre e o Senhor, poupa esse povo. Aí nós descemos além. Dentro da igreja, às vezes, né? Deus permite que um irmão com um irmão passe um aperto, caia, tenha uma decepção terrível, sei lá em qual área for, não vou comentar as áreas aqui, porque o Senhor quer tratar daquela pessoa, ao invés da igreja ter misericórdia, a igreja vem para de matar. O bicho já vem meio aleijado, né? Aí manda mais. Abandona Deus. Se Deus quer tratar, o que nós temos com isso? O que nós somos mais do que qualquer um miserável desse do mundo aí? Só somos mais porque temos Jesus em nossas vidas. Aleluia. E Ele está livre em nós. Amém. Entende, querido? Só isso, mais nada. Então Jesus, quando Ele vem falando isso daqui, Ele está dando, olha, vocês servos, vocês discípulos, vocês têm que ter atitudes diferentes.
E quando eu estou pregando aqui para vocês, igreja, eu não estou pregando apenas para vocês, corrigindo a igreja. Eu estou dizendo, isso deve ser a nossa pregação, a nossa vida como igreja. Entende? Porque é a importância do reino de Deus. E ele fala assim, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque andarão na terra. Será que a igreja está cheia de manso? Ou está cheia de cobra? Como é que está a igreja do Senhor? Às vezes quando nós estamos na igreja, é todo mundo manso, né? Mas basta quando nós fazemos um curso qualquer que mexe no sentimento das pessoas, nós vemos as pessoas chorando. Por quê? Porque a realidade, pastor, não é essa da vida das pessoas. Está certo, estão procurando crescer, não estou aqui sendo contra. Mas quando nós fazemos alguma coisa de impacto com o Senhor, nós choramos. Por quê? Porque a realidade não é a que nós estamos vivendo. A realidade é a que nós queríamos ser daqui para frente. E graças a Deus por isso. Não é? Então Jesus vai ensinando. Né? 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Queridos, em determinado lugar a palavra diz que o Senhor Jesus, ele é justo e ele é justificador. Olha, queridos, justo, né? Em Romanos capítulo 1, versículo, se não me falha, 19, assim, que a ira de Deus se manifesta do alto do céu sobre toda a injustiça que se comete debaixo do céu. Aí, nós olhamos, por exemplo, que o povo do mundo comete injustiça, eles são do mundo, mas e o povo cristão? E eu, com pouco tempo aí, com esses anos todos de cristianismo, de cristão, eu já vi tanta injustiça de cristão. Tanta injustiça. Em lares, em relacionamentos, enfim. Entende? E do alto do céu, e a palavra do Senhor não vai mudar. Ela não vai mudar. Vai mudar todas as coisas. A palavra de Deus não muda. Vai passar céu e terra, mas a palavra dele não vai passar, não é o que ele falou? Eu acredito. Então, queridos, muitas coisas, né? Nós precisamos, a igreja, os discípulos do Senhor, eles precisam reavaliar. Né? Reavaliar. Porque se nós estamos, por exemplo, servindo ao Senhor, apenas porque está bom para nós, está cômodo para nós, está gostoso servir a Deus, porque está bom para mim, mas ele vai perguntar, Senhor, está bom para o Senhor o que eu estou fazendo? Senhor, está bom? Vamos terminar aqui, né? Glória a Deus. Bem-aventurados, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, queridos, a Bíblia fala em outros lugares assim, Jesus fala assim, eu só tenho misericórdia daqueles que tiverem misericórdia. É relacionado à oração do Pai Nosso. Olha, se você perdoar aquele que deve, o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se você não perdoar aqueles que te devem, por quê, queridos? Porque aqui na terra, né, é comum nós ficarmos devendo um para o outro, né? A palavra chega a dizer assim, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Porque nós temos uma facilidade de ficar devendo. Às vezes ficamos devendo uma resposta boa, às vezes ficamos devendo um carinho, ficamos devendo um compromisso, ficamos devendo... Olha, é muito fácil dever. Né? Pior que às vezes o dinheiro a gente paga, e essa dívida a gente não paga. Então a misericórdia, não é algo interessante, precisamos ter misericórdia, olhar com os olhos de misericórdia. Basta nós olharmos lá, por exemplo, já cogitamos aqui hoje um pouquinho, né? Você vê a notícia do mundo que está lá no jornal, a novela, sei lá o que do mundo, né? Um jogo de futebol, sei lá o que, né? E a gente já faz um julgamento de algo, né? E esse julgamento, a Bíblia diz assim, que com a mesma medida que você medir, será medido também. Né? Aí eu fico pensando assim,
Muito cristão está com a sacola cheia de coisas erradas na sua vida. E daí não consegue fluir bem, não consegue organizar a sua vida espiritual, não consegue fazer uso daquilo que Deus tem para a sua vida, exatamente porque a sacola está cheia, está pesada. Então é necessário, eu estou falando porque hoje é culto de libertação, que a gente tenha essa coragem, Senhor, eu quero trocar o meu fardo. Ele não falou assim, em Mateus 11, 28, 29, né? Passai sobre mim o vosso fardo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vos aliviarei. Né? Por quê? Precisamos ter misericórdia. Às vezes a gente perde a paciência com a esposa, com o filho, com a filha, né? Porque não temos misericórdia, não entendemos o que aquela pessoa viveu, o que ela enfrentou até ali, e a gente às vezes não consegue ter essa misericórdia. Entende? Aí a palavra diz assim: se você diz que você ama a Deus, a quem você não está vendo, você não ama a quem você está vendo, como é que fica? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. Coração que não tem amargura, coração que não tem ressentimento, coração que não tem raiva de ninguém, coração que consegue deixar assim: o Senhor vai suprir minha necessidade, o Senhor vai abençoar a minha vida, o Senhor vai fazer na minha vida. A Bíblia diz muito mais do que aquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. O Senhor vai agir na minha vida, né? A palavra lá em Romanos capítulo 2 diz assim que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Enfim, até o que não presta, vou usar esse termo, até o que é ruim contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus faz o que não é ser o que é passar a não ser. Enfim, o Senhor muda o quadro por aquele que Ele ama. Por aquela que Ele ama. É importante a gente pensar sobre isso, né? Aí vem o versículo que eu mais amo nessa parte. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, amado, se não for pacificador, não é chamado filho de Deus. Aí quando nós damos, meu pastor, um curso de casais, perguntamos assim: o que você, homem, às vezes quando eu fazia isso daí, fiz isso muito tempo, né? Eu separava um momento lá os homens, né? E aí eu ia falar só para homem, né? Assim, como é que você tem sido? Você tem sido pacificador? Quando a coisa está turbulenta lá no teu trabalho, na tua casa, no teu lar, no teu ministério, você entra na turbulência ou você se torna um pacificador? Porque pode deixar de ser chamado filho de Deus rapidinho se não for pacificador. O problema, queridos, é o seguinte: eu quero trazer uma coisa aqui. O problema é que, como o Senhor falou isso daqui, se nós formos contra isso daqui, lá em Hebreus capítulo 4, diz que a espada do Senhor que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Tanto ela entra cortando como ela sai. Significa o seguinte: que a palavra, ela é favorável ou ela pode ser contrária. É isso que a palavra está dizendo aqui. Porque quando nós estamos no mundo como homens, nós damos um jeitinho aqui, damos uma ajeitadinha aqui, naquilo que está errado, pai, vamos dar uma ajeitadinha. Mas diante de Deus não dá para fazer isso, não tem jeito. Não dá para dar uma ajeitadinha. Não é? A não ser que a gente pedir perdão e começar a falar: Senhor, eu quero te perdão, fazer como Davi fez. Senhor, me perdoa, né? O pecado foi formado, o pecado foi criado, e meu pecado está sempre diante de mim, e está aí pronto. Entendeu? Mas, se não, queridos, nós não conseguimos. É importante pensar se somos pacificadores. Porque não adianta a gente ser eloquente, a gente ter um monte de conhecimento bíblico, a gente ter um monte de ministério, mas a gente não ter as qualidades de um cristão autêntico.
Por isso que o Senhor falou assim: meu Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não tenho que mostrar, nem o pastor Oswaldo, nem os irmãos aqui, que eu adoro o Senhor em espírito e verdade. Eu tenho que mostrar para Ele que eu adoro Ele. Você não precisa mostrar para mim que você adora o Senhor, você precisa mostrar para Ele que você adora Ele. Até porque não vai dar certo eu julgar você, né? Medir a sua vida e a sua intimidade com Deus, né? Essa é a verdade. Aí, para terminar aqui, né? Ele diz assim, versículo 10: bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quando nós cometemos justiça, amados, nós somos perseguidos. Por quê? Porque o mundo vive na injustiça. O mundo vive na injustiça. O mundo é injusto. As pessoas que vivem no mundo são injustas. Os maridos do mundo são injustos com as suas esposas. As esposas do mundo são injustas com seus esposos. Os filhos do mundo são injustos com seus pais. Os pais do mundo são injustos com seus filhos. E quando nós vamos falar sobre a justiça do Senhor, nós somos perseguidos. Porque o Deus desse século, que cega o entendimento das pessoas, ele se levanta contra nossas vidas, quantas e quantas vezes, com o objetivo de atrapalhar a obra de Deus em nossas vidas, ou através de nós. E aí, a palavra aqui vem dizendo o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se nós continuamos firmes na justiça, e somos perseguidos, e aguentamos a perseguição por causa da justiça, e não arredamos o pé, o reino de Deus está favorável para nós. Eu fico pensando, pastor, quando Jesus falou assim, que larga é a porta da perdição e apertado é o caminho da salvação, e poucos entram por ela. Por causa disso. Por causa dessas coisas. Porque a porta larga, né? Nós podemos entrar com toda a bagagem que nós temos, né? Da desobediência, da falta de amor, enfim, toda aquela bagagem. Uma porta larga, você pega uma sacola cheia de bagagem, você vai, e a porta larga, cabe você lá. Mas a porta é estreita, não cabe a bagagem. E a bagagem do ser humano que foi juntada ou foi adquirida durante toda a sua vida, ouvindo coisas que não são boas, ou não acreditando no perdão, ou não dando crédito na palavra do Senhor, enfim, ou cometendo injustiça, a bagagem é muito grande, essa bagagem não cabe na porta estreita. Não cabe. Então, a palavra vem sempre, Jesus está ensinando os seus discípulos, né? Para isso. Ele diz no versículo 11: bem-aventurados sois vós, sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Às vezes a gente recebe algum mal, né? Alguma coisa acontece contra a gente e a gente fica tão mirado, né? Não espera a providência do Senhor. Sabe, queridos, quando nós tomamos a posição de juiz das nossas vidas, o Senhor espera nós resolvermos a nossa causa. Quando nós olhamos para Oséias capítulo 5, ele fala claro. O Senhor falou assim: eu vou para o meu lugar e vou deixar vocês se sentirem culpados. Quem sabe, chorando me buscarão. Quando nós entramos no assunto de sermos o juiz da questão, o Senhor deixa nós fazermos. Olha, você tem livre-arbítrio, você quer fazer. Agora, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor vai fazer. Aí toma posse da nossa causa. Como é difícil
entregarmos a nossa causa. É fácil falar, é fácil pregar sobre isso, é fácil ensinar sobre isso, mas não é fácil colocar a nossa causa na mão do Senhor e deixar Ele ser o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso libertador. Como não é fácil? Então, queridos, vejamos aqui quantas coisas, né? Se olhamos para o lado de libertação, nós como cristãos, a igreja de Cristo, precisa, né, aprender e mudar a visão, né? Ele diz no versículo 12, um versículo que eu amo muito também, né? Quando nós pegamos 11 e 12 juntos, assim, bem-aventurado, vamos ver o 11 de novo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus não falou assim, briga, xinga, reclama. Ele não falou regozijai-se. Sabe quem consegue regozijar-se aí nessa situação? Aqueles que estão firmados na palavra do Senhor, que não tem sombra de dúvida. Porque qual é o ser humano que você conhece que tem sido perseguido e tem ficado quieto? Ou melhor, quantos você tem conhecido? Aí você vai entender porque Jesus falou assim, ó, quando alguém bater numa face, ofereça-lhe a outra. Quando te pedir a túnica, né? Quando alguém tiver, dá a túnica para ele, ou faz andar um quarteirão, dá 2. Assim, mas é coisa de louco. Mas o que Jesus está fazendo, queridos, sabendo que pelo menos que o mínimo já faria bem nas nossas vidas. O mínimo. Não é? E assim, regozijai-vos. Só quando você vê as coisas acontecendo assim, em vez de você blasfemar, xingar, ficar desanimado, você cometeu, está vivendo injustiça, ama o Senhor, alegre-se. Aconteceu uma coisa ruim aos seus olhos, alegre-se. Até porque o Senhor sabe que se você ficar triste, vai piorar a sua situação. Ou não vai? Vai piorar. Né? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quando nós olhamos para toda essa questão, queridos, nós pensamos o seguinte: Jesus passou a ensinar aos seus discípulos dizendo isso. E hoje, o Senhor mandou fazer membro da igreja? Mandou fazer discípulo. Não é? Discípulo. Todos nós, batizados em Cristo, temos a missão de sermos discípulos. Hoje, Jesus falou assim um dia, que dentre os homens nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior que João Batista. Quem é o reino de Deus? Cristo. Amém? Então, vamos usar essas palavras, ou deixar que o Senhor fale conosco, né? Meditar, ler em casa, você que vai estar nos ouvindo aí através do Face, ou onde essa pregação chegar. Procure visualizar capítulo 5 de Mateus, estudar, e deixe o Senhor falar com você, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, na sua vida espiritual, né? Em todos os sentidos da sua vida. E analise, né? Como tem sido a nossa vida, o como queríamos ser e o que tem nos impedido de ser o que queríamos ser. O Senhor tem desejo
de que nós vivamos felizes, né? Quando nós pregamos sobre prosperidade, falamos sobre os pontos, né? Se a gente não tem paz, não consegue ter visão de prosperidade, se a gente não tem, enfim, uma coisa depende da outra. Então vamos deixar que o Senhor fale ao nosso coração. Pastor Oswaldo, traz uma palavra, por favor. Tá bom? Então tá bom. Então vamos orar? Vamos colocar em pé, vamos orar. Você que está na sua casa e também nos assistindo, curva a sua cabeça, peça ao Senhor que te dê sabedoria. A Bíblia diz assim: aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Talvez você não tenha tido sabedoria para resolver sua causa, né? Peça ao Senhor. Ele falou assim que, Jesus falou assim que vocês sendo homens, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial nos dará o Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito é quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Então você que está nos ouvindo agora, diante da tua causa, do teu problema, peça ao Senhor sabedoria. Curve tua cabeça e ore. Senhor, nesta noite, nós estamos te pedindo misericórdia, Senhor. Porque sabemos que o teu amor excede todo o conhecimento humano. Nada se compara à tua misericórdia, ao teu amor e ao teu perdão. E ao desejo de que os homens, mulheres, crianças, jovens, que os perdidos te conheçam a ti. Senhor, nós queremos nesta noite clamar que o Senhor entre em cada lar, em cada vida, e faça as novidades. Tua palavra diz que nós precisamos andar em novidade de vida, que o Senhor faz novas todas as coisas. Toma o teu lugar em nossas vidas agora, em nossos lares, em nossas famílias, em nossas igrejas, Senhor. Reanima o teu povo, renova, Senhor, um espírito reto, dá-nos um coração novo e reto na tua presença. Dá-nos a sensibilidade, Senhor, para entender a tua palavra. Enche-nos com o teu Espírito, Senhor. Dá-nos as qualidades de discípulos. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite. Te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia com cada um de nós. Que podemos ouvir a tua palavra, que podemos ver as tuas maravilhas, que podemos entender a tua graça, Senhor. Cada vida que está sendo tocada agora. Sabemos que tu não olhas o homem como o homem vê o homem. Tu olhas o homem com o teu olhar de maravilha, de misericórdia, de poder, Senhor. Renova-nos enquanto nós cantamos. Pai, quero te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Obrigado, Senhor. Que a tua graça, teu Espírito seja com cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Cumprimente seu irmão, sua irmã, na graça e na paz de Jesus. Que Deus continue abençoando a tua vida. E até domingo para honra e glória do Senhor. Amém? Amém.